Você já pensou no seu sistema legado você conseguir criar um toast de notificação moderno, estilo Tailwind? Se liga só como que ficou. Bordas arredondadas, totalmente customizável, ícone PNG, efeito de transition ao fechar, né? E tudo isso usando VB6. Segue aí no vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo para você conseguir fazer isso também e personalizar ele de acordo com o seu sistema. E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que cria um toast de notificação, né? Que eu mostrei anteriormente. E esse toast ele é bem legal porque ele tem um efeito de transition ali ao fechar, né, bem moderno. E ele também tem as bordas arredondadas e ele é totalmente personalizável e reutilizável no seu código, né? Você pode utilizar ele ali no sistema chamando ele bem facilmente. Bom, para fazer isso, né, a gente vai precisar criando aqui o nosso formulário. Então eu já deixei um aberto, né? Vamos só mudar o nome dele aqui para chamar FRM notificação, certo? Esse formulário, a gente vai ter que colocar algumas propriedades nele. A primeira coisa, a gente vai tirar essa borda, né? Border style a gente deixa none. A gente pode colocar a aparência dele flat também. Vou colocar uma cor diferente aqui, depois eu troco, só para a gente identificar onde que ele está. Beleza? Bom, o caption dele não precisa, a gente pode deixar sem caption mesmo. E uma coisa muito importante, aqui no Startup Position a gente tem que colocar manual, certo? Porque a gente vai posicionar ele aqui no canto da tela e eu vou mostrar para vocês como que vocês posicionam ele em cima ou onde vocês preferirem. Beleza? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma configuração aqui. Tô com uma colinha aberta aqui porque eu não lembro tudo de cabeça, né? Bom, por hora é só. Vamos deixar ele assim mesmo, qualquer coisa a gente muda depois, né? O tamanho dele, eu vou criar um tamanho de minha preferência, que eu já deixei anotado aqui para ficar mais fácil, né? Então ele vai ter 5.205 de largura, width, e de altura a gente pode colocar 1.350. Então, beleza, esse tamanho aqui para mim fica um tamanho padrão, né? Que serve bastante. Bom, depois, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar dois labels. O primeiro vai ser o label que vai ser o título da mensagem, né? Então a gente vai colocar o nome dele aqui de label título. Alinhado à esquerda mesmo. Aparência flat. O backcolor a gente coloca que ele vai ser transparente, tá? Sem cor de fundo. E aqui a gente pode colocar título aqui. Beleza. A fonte eu gosto de usar a Seagull Y, porque ela tem algumas propriedades, por exemplo, como semi-negrito. As outras geralmente não tem, né? Então vou colocar um tamanho aqui de 10 em negrito mesmo. E a cor eu vou colocar um cinza escuro, né? Para não ficar muito forte. Depois aqui embaixo eu vou criar o label que vai ser a mensagem propriamente dita, né? Então essa mensagem, a gente coloca aqui, ó, LBL mensagem. Coloca aqui, ó, sua mensagem aqui. Porém, a fonte dela eu não vou colocar negrito, eu vou colocar semi-negrito e eu vou colocar uma cor mais suave. Então essa cor aqui para mim eu acho que fica ótimo. Beleza? Bom, então como no nosso toast, né, o nosso objetivo dele é deixar ele igual o Tailwind, né? Eu gosto de utilizar aquela interface porque ela é moderna. Então se a gente abrir aqui o site do Tailwind, ó, ele tem um íconezinho, o título, a frase e o botão de fechar, certo? Então a gente vai ter que desenhar mais ou menos um formulário nesse sentido aqui, né? Bom, então falta aqui no caso o botão de fechar. O botão de fechar eu gosto de usar a fonte Verdana, porque fica um X mais clean, né? Então a gente coloca aqui que ele é transparente, coloca aqui label fechar. O caption dele vai ser um X minúsculo, tá? Para ficar mais clean. E a fonte a gente coloca Verdana. Se eu não me engano, acho que pode ser 10. Eu tenho uma colinha aqui, deixa eu olhar que fica mais fácil. A fonte vai ser 12 na verdade, tá? Fonte 12 e a cor dele a gente vai colocar um cinza mesmo, que é esse cinza escuro aqui, ó. Perfeito. Então a gente posiciona ele mais ou menos aqui em cima. Depois a gente ajusta mais as posições, né? Isso aqui é só para criar um esboço. E agora a gente vai criar uma imagem.
essa imagem a gente vai utilizar uma imagem PNG que eu vou ensinar para vocês como que cria. Se vocês viram o meu vídeo anterior aí, vocês sabem que eu já ensinei como que utiliza imagem PNG. Vou mostrar de novo nesse vídeo. Essa imagem vai ser o ícone, né? Então vou colocar o nome dela de MG ícone e deixo assim do jeito que está mesmo. Então perfeito. Agora eu vou colocar o fundo dele branco aqui. Beleza. Então tá certo. Bom, feito o nosso formulário, a gente vai ter que colocar um pouco de código nele. Primeira coisa, na verdade eu esqueci. Antes do código a gente tem que colocar um timer, né? 2 timers na verdade. Um timer, ele vai chamar timer, tmr, fechar, que a gente vai colocar o intervalo nele de 5.000. 5.000 é milissegundos, então é equivalente a 5 segundos, né? E depois a gente cria outro timer, que vai ser o timer encolher, para ele encolher o formulário para dar aquele efeito bonito de fechamento, né? E esse timer a gente não precisa de colocar nenhum tempo nele não, beleza? Deixar ele aqui para ficar certinho. Bom, agora sim a gente vai lá para o nosso código, né? Então, a primeira coisa, no evento aqui de clique do fechar, a gente vai colocar um load me, para ele fechar o formulário quando eu clicar. Então, vamos executar aqui, abrir o formulário. Ó, ficou bem posicionado aqui as mensagens, né? A gente vem em fechar, fechou o formulário. Perfeito. Depois, aqui no meu timer, né, eu vou criar uma subzinha. Private sub, meu timer de fechar, underline timer. Ele vai fechar o meu formulário e vai desabilitar o meu timer. Certo? Porque quando der o tempo lá de 5.000, ele vai fazer esse procedimento. Depois, aqui no meu form load, bom, form load. Quando o meu formulário fechar, eu não quero que ele flecha de uma vez, eu quero que ele feche com uma transição, né? Para dar aquele efeito de transition. Para fazer isso, eu vou fazer um loop. E esse loop ele vai reduzir gradativamente a altura do meu formulário, né? Então, vamos colocar aqui uma variável, né? Din índice as integer. Depois a gente vem din new height, que vai ser o novo tamanho dele, que também vai ser um inteiro. E depois um new top, que vai ser a nova altura dele, que também vai ser um inteiro. Porque ele, conforme ele diminui o tamanho, ele iria reduzir em sentido para a esquerda cima, né? Então ele ia vir nesse sentido que eu estou indo com o mouse. Só que eu não quero isso, eu quero que ele vá no sentido para baixo. Então eu tenho que diminuir o top dele junto com a altura para ele redimensionar. Depois eu vou fazer um loop, né? O for, que vai começar na altura do formulário até 0. E eu vou colocar um step menos 50 para ele não ficar muito rápido, né? Depois disso, o que eu vou passar aqui? Porque o meu novo tamanho vai receber o índice, o meu novo top vai receber a altura do formulário, o top do formulário mesmo, mais a altura do formulário menos a nova altura, né? E depois a gente vai colocar aqui a altura do formulário, né? Vai receber a nova altura, que aí ele vai diminuindo, né? Beleza. E depois a gente vai colocar que o top do formulário vai receber o novo top para ele ir descendo conforme a altura vai diminuindo. Depois a gente vai precisar de colocar aqui um do events para ele atualizar a interface, né? E a gente vai colocar aqui um sleep. Esse sleep vai ser uma função que a gente vai criar, sleep time. Basicamente ele vai fazer o sistema guardar um pouquinho. Para fazer isso a gente vai utilizar uma API do Windows, né? Que eu já vou criar um módulo aqui depois explicando tudo isso. Beleza. Então a gente vai colocar aqui um end for, não, na verdade um next, né? End for não. Beleza, que ele vai pular para o próximo índice. Então essa parte aqui, ó, tá pronta. Beleza, só que se eu executar não vai funcionar porque eu não criei a função sleep, né? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então aqui no nosso projeto a gente vai adicionar um módulo. Esse módulo eu vou colocar o nome dele de módulo
toast notification. Notification. Perfeito. Bom, dentro desse módulo, a gente vai ter que fazer várias coisas. Porque dentro dele a gente vai basicamente criar aquela funçãozinha de sleep, certo? A gente também vai precisar de fazer aquele efeito de bordas arredondadas no formulário. E também vai precisar de fazer a função que vai chamar exibir notificação. E você vai passar os parâmetros que você quer para ele exibir a notificação. Se vai ser sucesso, alerta ou não, né? Então eu já vou... na verdade, vamos deixar o módulo por último, porque vai ter muita informação nele. Só explicando o que a gente vai fazer. Eu costumo utilizar uma linha, e essa linha vai virar as bordas do formulário. Só que aquela linha, ela deixa as bordas retas. Eu não quero fazer isso, eu quero deixar as bordas arredondadas, né? Para fazer isso, a gente vai ter que criar um outro formulário que vai chamar formulário sombra. E ele vai ser simplesmente a sombra do meu formulário de notificação. Então eu vou deixar o meu formulário de notificação redondo, vou deixar o meu formulário de sombra redondo, né, arredondado. Só que o formulário de sombra vai ser um pouquinho maior do que o meu formulário de notificação. E isso vai dar um efeito de sombra nele que vai ficar como se fosse a borda. Isso dá um aspecto moderno, né? Então esse formulário sombra basicamente é um formulário normal. Que a gente vai pôr o nome dele que é FRM sombra. E a gente vai ter que ajustar algumas propriedades dele. A primeira, né, a gente vai colocar que o backcolor dele vai ser um cinza, que é o cinza que eu quero que fique a cor da sombra, que seria esse cinza aqui. Beleza? E a borda dele não tem que existir. Vai ser border none. E você pode deixar de qualquer tamanho, vou deixar ele desse tamanhozinho aqui só para vocês verem que não faz diferença mesmo, tá? Após isso, você pode tirar o caption, que não vai precisar também. E aqui embaixo, né, vamos dar uma olhadinha. Startup position dele a gente deixa manual, porque ele vai ser posicionado de acordo com o que eu passar como parâmetro, né? Vamos ver se tem mais alguma outra questão. O show em taskbar vai ser false também. Tem outra opção aqui que eu não tô lembrando, cara. Deixa eu olhar aqui. Control box, isso, perfeito. O meu control box tem que ser false, não pode ser true. Ótimo, então esse aqui é o meu formulário. E dentro dele, não tem código não, tá? O formulário ele só serve para isso mesmo, vai ser essa sombra cinza aqui, tá? Agora a gente volta aqui para o nosso módulo, e aqui que vai vir todo o código. Então eu vou copiar e colar o código, e vou mostrar para vocês o que é cada coisa, para não ficar muito extenso o vídeo, né? Então eu vou copiar aqui e colar. Vamos lá. Aqui em cima, né, a gente vai declarar as funções que basicamente são a API do Windows, né? Então, o que é cada uma delas, né? Daqui para baixo, ó, seria para deixar as bordas arredondadas, que ele cria um round rect, aqui ele seta a janela e aqui ele exclui um objeto, que é para excluir basicamente o pedaço que a gente quer que não apareça, que fique arredondado. Aí aqui para cima, esse get tick count seria para a gente criar a nossa função sleep, que a gente vai aplicar lá naquele timer, né, que basicamente ela está aqui embaixo. E essas outras aqui é para a gente basicamente obter o tamanho da tela, né, do usuário que está executando o sistema. E outras coisas relacionadas à janela também. Aqui embaixo eu criei um type. Esse type rect ele vai ser basicamente o tamanho da tela. Então não é o tamanho da tela, é o posicionamento da tela. Então vamos supor, eu abri o meu sistema nessa janela aqui. Qual que é a resolução da minha tela? Ah, vocês vão notar ali que ele já fechou, ó, pequenininho, tá vendo? Pequenininho não, com transição, ó. A esquerda da minha tela vai ser X, o top vai ser Y, o right XZ e o bottom YZ, por exemplo, serão valores, né? Então essa API do Windows, ele obtém esses valores. Aqui embaixo eu criei um enum, que vai ser o tipo de notificação. Por quê? Quando eu chamar a abertura da minha janela, eu vou passar como parâmetro o que eu quero que seja exibido. Se eu quero que seja exibido uma mensagem de sucesso, uma mensagem de erro, uma mensagem de alerta, né? Então eu criei esse type para esse enum, na verdade, perdão, esse enum para não precisar de ficar digitando tudo na mão, né? Fica muito mais organizado. E aqui são umas constantes relacionadas à posição da tela, né? Bom, esse load PNG aqui, ele seria para carregar a imagem PNG que a gente vai ter que criar, que basicamente vai ser
essa imagem aqui, ó. A gente vai ter que criar elas depois. Eu já criei, mas eu vou mostrar para vocês como que cria. Bom, essas imagens, elas são PNG, não tem fundo. Então, isso aqui basicamente instancia uma classe de módulo que adapta imagens PNG para o VB6, que eu já mostrei em vídeos anteriores. Então, para isso funcionar, a gente tem que criar aqui, adicionar módulo de classe existente, projetos, VB6, suporte PNG, std picture, isso aqui. Então, esse módulo de classe, ele que faz a imagem PNG funcionar, e essa sub aqui, que faz a imagem ser renderizada corretamente. Eu vou disponibilizar esse código todo no GitHub, tá? Então não precisem preocupar aí em o que esse módulo de classe faz. É só abrir o repositório e baixar ele e aplicar aí no sistema de vocês, beleza? Bom, aqui embaixo é a sub de sleep, que é simulando aquele timerzinho que vai aguardar alguns milésimos de segundos para dar um efeito mais dinâmico. Depois a gente vai ter essa sub de aplicar bordas arredondadas. Isso aqui que vai fazer a magia de aplicar as bordas arredondadas, né, no nosso formulário, para deixar daquele jeito. Você pode utilizar ele em qualquer formulário, não só nesse toast, tá? Então ele faz esses cálculos aqui, né, que o ChatGPT me ajudou a fazer, e passa com um formulário como parâmetro. Então você pode jogar isso aqui em qualquer formulário que ele fica arredondado. Depois a gente tem essa função aqui de get taskbar size. Por quê? Eu quero que o meu toast ele seja exibido um pouquinho para cima da minha taskbar. Então eu preciso de saber qual que é o tamanho da taskbar do usuário para ele calcular de acordo com aquilo, certo? Então essa função faz isso. E depois essa outra função ela ajusta o tamanho do formulário de notificação, que é esse aqui, o FRM notificação. Esse formulário de notificação, a gente vai pegar o tamanho da tela, a altura da tela e vai fazer alguns ajustes. Ou seja, esse rect, ele, que é um type de rect, que eu coloquei lá em cima, ele vai receber o get taskbar size, que retorna um type de rect. Então ele vai me retornar o que? Vai me retornar o type que está aqui em cima, left, top, right, bottom, correto? E para eu aplicar os cálculos, eu venho aqui, né, e utilizo rect bottom, tá vendo? Rect bottom, rect top, por isso que eu criei um type, para não precisar de ficar passando parâmetro por parâmetro. Então esses cálculos aqui, basicamente, ele vai redimensionar o meu formulário para ele ficar posicionado aqui no canto inferior direito, certo? Bom, após isso, a gente tem aqui a opção de ajustar o formulário de sombra, que vai ser basicamente esse outro formulário que a gente criou aqui, que ele vai ter que estar posicionado atrás do formulário que eu já criei. E como que ele fica posicionado atrás? Eu pego aqui, faço um if no formulário de sombra, e eu faço a largura desse formulário ser o formulário de notificação mais 30, ou seja, ele vai ser esses 30 trips maior do que o formulário de notificação, e a mesma coisa para a altura. E depois eu venho e coloco que a esquerda dele, o top dele, vai ser a mesma coisa do notificação menos 15. Por quê? Se eu estou fazendo que ele seja 30 maior, e eu colocasse aqui outro valor, esse valor que eu colocar aqui embaixo tem que ser metade desse. Porque, vamos supor que, vamos abrir um Paint. Ó, esse aqui é o nosso formulário de notificação. Eu quero que o meu formulário de sombra fique desse jeito aqui, ó, em volta do meu formulário de notificação, certo? Porém, por que eu dividi por 2? Porque eu estou colocando que o formulário vai ser a largura 30 a mais do que o formulário de notificação. Então vamos supor, esse é meu formulário de notificação, a minha borda vai ser 30 a mais, então teoricamente ali ia ficar assim, ó. Entendeu? Agora quando eu falo que o left dele vai ser os 30 dividido por 2, que no caso ali é 15, aí no caso eu estou falando para o formulário de notificação vai ser desse tamanho, e o meu formulário de sombra vai ser isso aqui, ó. Que ele vai ficar 15 de cá e 15 de cá. Então por isso que seria 15. Né? Ou então eu posso basicamente... deixa assim mesmo, 15, perfeito. Depois o z-order da sombra vai ficar 0, porque ele tem que ficar embaixo do meu formulário de notificação. E um show, que eu vou exibir, né, esse formulário. Após isso eu aplico as bordas arredondadas passando o formulário de sombra como parâmetro, que a gente já viu que a função de bordas arredondadas está aqui em cima, certo?
E vocês vão notar que no meu ajustar tamanho do formulário de notificação, ele já chama aplicar bordas arredondadas também e já chama o ajustar tamanho do formulário de sombra. Por quê? Eu tenho que sempre redimensionar o meu formulário de notificação para depois eu ajustar o meu formulário de sombra, porque os cálculos feitos no meu formulário de sombra, eles são feitos baseados no cálculo do formulário de notificação. Então, se eu fizer esses cálculos antes de ajustar o meu formulário de notificação, poderia dar errado, entendeu? Caso eu tivesse algum hard-coded aqui para posicionar ele e mudar o tamanho, certo? Então, basicamente aqui embaixo, o left dele vai fazer alguns cálculos, vai pegar a largura da tela, multiplicar por 15, por quê? A largura da tela ela é em pixels, né? Então vamos supor que tem 1024 pixels. A largura padrão do VB6 é em trips, e o cálculo feito de pixels para trips é multiplicar por 15. Então vamos supor que eu tenho 1024 pixels. Qual que seria a quantidade de largura ideal para utilizar no VB? Então seria 1024 vezes 15. 15.360. Então o width do VB é multiplicado por 15 referente a pixels, correto? E depois eu venho aqui, subtraio pelo formulário de notificação, a largura do meu formulário de notificação e subtraio por 100. Por que eu vou subtrair por 100? Porque eu quero que fique um espacinho aqui antes da gente exibir ele, para ele não ficar colado aqui na parte da tela, né? Não ficar colado na barra de tarefas, nem colado aqui do lado direito da tela, certo? Bom, aí depois tem a função principal, que é o mostrar notificações. O meu mostrar notificações, isso aqui que você vai chamar quando você quiser exibir um toast. Então vamos supor, você cadastrou um produto, você quer que apareça lá cadastrado com sucesso. Embaixo dessa função de cadastrar produto, você vai colocar lá mostrar notificação e vai passar os parâmetros. Quais vão ser os parâmetros? Vai ser o tipo, que é um enum de tipo de notificação, que é aquele enum que a gente criou aqui em cima. Então tem success, error e alert. Se você quiser criar um novo tipo, você pode colocar aqui, por exemplo, question, que vai ser 4. Tem que ser na sequência, né? Então, feito isso, perfeito. Então a gente passa o tipo. Depois a gente vai passar o título e a mensagem. E o que ele vai fazer? Ele faz um if aqui no formulário de notificação, ajusta o tamanho do formulário de notificação, que é aquela sub que eu criei ali em cima, faz o caption dele virar o título, o caption do título, a mensagem, receber a mensagem do parâmetro, e chama o definir ícone. O que o definir ícone faz? Ele define qual ícone vai ser exibido, né? Porque se você notar, tem um íconezinho. Então esse ícone a gente vai criar ele ainda. Então vamos supor, eu fiz um case para tipo, e esse tipo que eu passo como parâmetro, ele pega o meu enum de tipo de notificação. Aí se o tipo for o enum alert, aí ele vai exibir aqui a minha mensagem de alerta. Se for error, ele exibe a minha mensagem de error. Se for sucesso, ele exibe a minha mensagem de sucesso. Então seria isso aqui o código, né? Aí depois ele vem aqui, dá um show para ele exibir o toast e coloca modulus, porque eu não vou colocar modal. O modal, você não consegue clicar em nada fora, a não ser que você feche ele. O modulus não, se você clicar fora ele some, que é o comportamento padrão de toast, né? E o timer de fechar vai receber um intervalo de 4.000 milissegundos. Então, basicamente isso aqui é 4 segundos, tá? É só dividir por 1000 que você chega na quantidade de segundos. Você pode colocar o tempo que você quiser, pode colocar 3 segundos, 2 segundos, eu vou deixar 4, depois eu faço teste com outros tempos. E depois eu falo que o meu timer de fechar, ele vai ficar ativado como true, para ele começar a contar esses 4.000 milissegundos até fechar. Beleza? Então, se eu executar meu projeto, vocês vão notar aqui, ele abre o meu toast, mas não tem a sombra e nem abre aqui embaixo. Por quê? Porque eu estou simplesmente abrindo ele direto, ó. Eu não tenho que abrir ele assim, eu nunca vou abrir o meu formulário desse jeito. Eu vou abrir ele chamando ele a partir de outro formulário. Então você vai notar, ó, abrir, daqui 4 segundos ele vai fechar, ó. Fechou? Agora se eu vim aqui e colocar que eu quero que ele feche em 2 segundos, ó, 2 segundos ele vai fechar. Na verdade, perdão, ele não vai fechar em 2 ainda porque eu coloquei fixo aqui no formulário de notificação que eu quero 5 segundos, né? Então, esse intervalo aqui está 5 segundos. Aquele outro só vai funcionar quando eu chamar a função, eu não estou chamando a função em lugar nenhum, né? Então, se a gente for reparar, ó, a gente estava nessa função aqui. Cadê? Ó, mostrar notificação. Só que ela não está sendo chamada em lugar nenhum. Entendeu? Então, por isso que não valeu esses 4.000 aqui, né?
Bom, vamos chamar ela de algum lugar então. Eu vou criar um novo formulário aqui, que vai chamar Form 1 mesmo. Olha, vamos mudar o nome, não custa nada. Form principal, que vai ser o meu formulário principal. E eu vou colocar aqui para ele abrir no meu center screen. Perfeito. Dentro dele eu vou criar um botão. Esse botão ele vai chamar, o caption dele vai chamar Success, que eu vou querer chamar a função de Success, né, o toast de Success quando eu clicar nele. E vou criar outros aqui também, ó. Opa. Esse aqui vai chamar Error. E esse aqui vai chamar Alert. Então, no clique desse botão, eu quero chamar a função que eu criei, que chama mostrar notificação, né? Vamos ver se chama isso mesmo, não lembro. Mostrar notificação. Beleza. Então, vamos dar 2 cliques aqui no Success. O que eu quero mostrar na notificação? Vamos passar primeiro a função e aqui os parâmetros. Qual que vai ser o tipo? O tipo vai ter que ser Success. O título da minha mensagem vai ser sucesso no cadastro. Não, vamos pôr cadastro realizado com sucesso. Perfeito. O outro parâmetro vai ser a mensagem, que eu vou colocar aqui. Produto cadastrado com o código 12345. Perfeito. Então vamos ver se vai funcionar isso aqui. Eu não mudei a inicialização do projeto para o form principal. Como que faz isso? Você vai vir aqui em Project, Properties e Startup Object, você vai colocar o form principal. Ótimo. Beleza, então Success. Ó, exibiu aqui perfeitamente com as bordas, tá vendo? E depois ele vai sumir dos 4 segundos. Aí vocês vão notar o seguinte, ó. A sombra não sumiu. Ó, a sombra continuou lá. Eu preciso que a sombra desapareça também. O que eu fiz de errado aqui? Eu acho que no meu formulário de notificação, esse form load aqui, ele também tem que fazer o redimensionamento do meu formulário de sombra. Então o que eu vou fazer? Formulário de sombra ponto .height, né? A altura dele. Vai receber a nova altura também, para acompanhar o formulário de notificação. E aqui embaixo, formulário de sombra, ponto .top, vai receber o novo top. Vamos ver se vai resolver, né? Resolveu, olha que da hora, cara. Não, pô, muito massa. Perfeito. Bom, vocês vão notar o seguinte. Por que a minha imagem está funcionando sendo que a gente não criou ela ainda? Porque eu já tinha criado para testar aqui, mas não preocupa não, que eu vou ensinar vocês como que cria também. Bom, então a gente já fez essa parte, né? Vamos voltar aqui no formulário principal e vamos chamar a função de error também. Como que vai chamar a função de error? Mesma coisa, ó, mostrar notificação error, parâmetros, né? Falha ao realizar cadastro. Depois a gente coloca aqui a mensagem, né? Já existe um produto com código 12345 cadastrado. Beleza. Vamos para o alerta agora. Mostrar notificação. Alert. Atenção. Cadastro incompleto. Aí a gente pode colocar aqui. Cadastro do produto com código 12345 está sem descrição. Perfeito. Vamos dar um play aqui. Success. Beleza? Ó, vou até fechar ele. Ó, sumiu. Error. Perfeito. E alert. Perfeito. Pera aí que não está perfeito não. Vocês vão notar aqui, ó, que ele está cortando o nome, ó. Outro detalhe, se eu chamar várias vezes, ó, ele sobrescreve, tá vendo? Ele vai sobrescrever o que eu chamei agora.
Por que não tá perfeito? Porque tá cortando o nome, então a gente tem que aumentar esse label aqui, ó. Aumentou, aumenta esse aqui também e aumenta a altura desse aqui também. Ótimo, vamos ver agora. Ó, melhorou. Error, beleza. Alert, beleza. Bom, então seria basicamente isso. Só tem um outro detalhe, no formulário de notificação, se você quiser reposicionar esses labels, mudar o design dele, pode mudar à vontade que vai funcionar da mesma forma, certo? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Parece que eu achei um bug aqui, vamos tentar resolver ele, ó. Quando eu clico em Success, vou esperar 2 segundos, agora eu vou clicar em Alert. Ele não reseta o timer, ó. Success, 1, 2, 3, 4, Alert. Olha lá, ele acompanha o timer da notificação anterior que eu abri, ó. E já some. Então, quando eu clico ou exibo um novo toast, ele vai ter que resetar o timer, né? Senão vai ficar bugado demais. Então, o que a gente pode fazer? Vamos pensar. Vamos vir aqui no meu módulo. Quando eu exibo ele, o meu intervalo vai receber 4000 e o timer de fechar vai ser enable. Deixa eu ver uma coisa aqui. Um, dois, três, quatro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Cliquei no outro. 1, 2, 3. Perfeito. Acho que resolveu, né? Espera mais um pouquinho. Cliquei no outro. Ótimo. Então é isso. Antes de a gente passar o timer com enable true, a gente passa ele como false, porque toda vez que eu clicar, toda vez que eu chamar essa função, ele vai voltar para false, habilitar o intervalo e depois colocar true, porque aí ele reseta o timer, né? Então basicamente seria só fazer isso. Vamos para as imagens, né? Tá faltando as imagens. Bom, as imagens, o meu tá puxando, porque se eu vir nesse caminho aqui no meu computador, ó. Opa, tô abrindo aqui na outra tela, tá, gente? Só um segundo. Ó, este caminho Toast Notification IMG, ele já existe, né? Eu já criei as imagens, por isso que está funcionando. Mas vamos vir aqui no projeto que eu criei para vocês testarem. Toast. Aqui, eu vou colocar as imagens aqui dentro e vou mudar o caminho da imagem. No momento tá puxando daquele outro lugar. Eu uso um site que chama Icons8, que é esse site aqui, ó, icons8.com /icons /7 o que a gente pode fazer? A gente pode chamar aqui Success, né? Pesquisar o icon Success com 2 S. E vamos pegar esse primeiro. Nesse primeiro é do iOS. Eu não quero do iOS, o ícone do iOS. Eu quero do Windows 10. Então eu vou marcar aqui o Windows 10 e vou aplicar um padding nele, que eu sempre faço isso. Aplicando o padding, eu vou mudar a cor dele para verde, certo? E vou fazer o download. Para ficar daquele tamanho que eu mostrei no Toast para vocês, vai ter que ser o 40x40 formato PNG. Aí você vem aqui embaixo em download. Veio no download, você copia o arquivo aqui e cola aqui na sua pasta. Vou até colocar o nome dele aqui de Success. Perfeito, ó, você vai notar que é uma imagem normal. Vou abrir ela aqui. Olha lá, uma imagem PNG normal, qualidade boa, né? Perfeito. Então, vamos voltar aqui no projeto. Ao invés de eu chamar o Success desse caminho, eu vou chamar ele de Toast Success, que é o caminho que a gente acabou de criar, ó, Toast Success.png. Vamos ver se vai funcionar. Ó, funcionou, entendeu? Então a gente já criou a imagem. Vamos criar agora a imagem de erro. Error. Primeiro, né? Também é do iOS, a gente troca para o Windows 10. Aplica o padding aqui. Color vai ser vermelho, que é um erro, correto? Done, download, 40x40, download. Aí você pega aqui o arquivo, né? E cola ele na pasta que você quer. Que vai ser aqui VB6 Toast. E o nome error. O alerta
A gente vem aqui e coloca alert. Pega essa imagenzinha do iOS, Windows 10, color. Gosto de deixar uma amarela meio laranjado. Aplica o padding, download. Coloque ele na mesma pasta. Tá aberto aqui, né? E eu coloco aqui alert. Então se eu voltar no meu projeto agora, pausar ele aqui, eu não quero que puxa daqui mais, ó. Eu quero que puxa deste caminho aqui, ó. Toast. Ó, vamos ver se vai funcionar. Success. Perfeito. Ó, vamos fechar o efeitinho. Error. Também. E alerta. Cara, é muito massa, né? Você não imagina que foi feito em VB, né? Quando você olha algo desse tipo. Bom, se você quiser mais vídeos como esse, né? Vocês deixem aí nos comentários. Eu pretendo também fazer um sistema completo usando todas essas dicas que eu passei para vocês. Então, eu faria um sistema usando VB6 e MySQL como banco de dados. E esse sistema ele seria totalmente moderno, que nem pareceria que ele está utilizando VB6. Vai ter sidebar, toast, modal dialog, né? Tudo que eu ensino aí para vocês, spinner, tudo embutido num projeto só, né? E esse projeto, né? Se vocês tiverem alguma ideia de alguma coisa, projeto de cadastro de produtos, de ordem de produção, esse tipo de coisa, manda aí uma ideia nos comentários que eu vou fazer o projeto, tá? Às vezes eu demoro para lançar o vídeo. Eu até vi um comentário aí do inscrito que ele pediu para fazer o retro button, que eu vou trazer no próximo vídeo, tá? É que não deu tempo ainda de montar para vocês. Bom, se vocês puderem aí, se inscreve no canal, deixa o like, por favor, para estar ajudando, porque esses vídeos aqui dá bastante trabalho para fazer. E tamo junto.